Primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 1, verso 15. Vamos ler juntos? Vamos lá? Capítulo 1, verso 15. Isso. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Vamos juntos? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo Amém. Quando falamos da exposição do Natal, é importante que tenhamos base, mas uma base que nos faça refletir em como é importante a estrutura da vida natalina. Como é importante que entendamos que cada lâmpada, cada pisca-pisca que você enxergar nessa cidade é o Cristo sinalizando para nós. Podemos ter dois tipos de comportamentos e pensamentos. O comportamento e o pensamento extremista, leia-se com isto, que há cristãos em Jesus mais preocupados se a árvore de Natal ela é um símbolo de maldição ou não. Eu quero deixar bem claro para você que me escuta tanto aqui como na internet. Essas vãs discussões, elas não agregam valor cristão à nossa vida. Porque se o Cristo que nós servimos, se o evangelho que recebemos, se a salvação que nos foi outorgada, se o Cristo que morreu na cruz do Calvário perder para uma árvore de Natal, é vã a nossa fé. Se uma árvore de Natal tiver o poder de trazer maldição para aquela casa que o sangue do Cordeiro já marcou, sinceramente, eu vou deixar de ser cristão. Se um pisca-pisca que está numa loja por R$20 tiver mais valor do que o que Cristo fez na cruz do Calvário por mim, eu vou deixar de ser cristão. Essa é a minha primeira fala. Porque eu tenho recebido muitas mensagens de queridos irmãos que um parente, uma pessoa de outra igreja, e um apóstolo, e não sei quem falou que o Natal é uma festa pagã e que os símbolos do Natal trazem maldição para dentro de casa. Bom, que toda festa que a sociedade prospecta, toda festa que a sociedade elege, ela tem a conotação pagã, não tenho dúvidas. Mas se o meu olhar não for para a Bíblia, tudo vai ser pagão. Porque eu não estou pregando o Natal social. Eu estou pregando o Natal espiritual. E qual é o Natal espiritual? O Natal espiritual, meus irmãos, é que nós somos o povo que pregamos que Jesus nasceu na nossa vida. Que meu coração um dia foi essa manjedoura, não tinha outro lugar na minha vida, ele não encontrou lugar nos meus olhos, ele não encontrou lugar na minha religião, ele não encontrou lugar em outra coisa na minha vida, e aí um dia ele entrou no meu coração, e quando eu menos esperei, Cristo já estava em minha vida, ali foi o meu Natal. E porque Cristo é o meu Natal, agora eu posso tranquilamente, se assim o quiser, dizer não a uma árvore de Natal, porque não quero, não gosto, pronto. Mas você vai chegar na casa de um querido ou de uma querida irmã, que o netinho dela ou dele tem assim, vovó, faz uma árvore de Natal para mim, vovó. E você que não é vovó e vovô, você não tem noção do que um vovô e uma vovó é capaz de fazer para deixar um netinho sorrindo. E aí o vovô e a vovó que trabalhou, pegou sua aposentadoria, o seu 13º, dizimou, e o que sobrou foi lá e comprou uma árvore. Ô, meu irmão, você trabalhou com o suor do seu rosto, comprou uma árvore, botou na sua casa, vem alguém me dizer que isso é coisa do demônio é você. Do demônio, é quem diz que é do demônio o meu dinheiro que eu dizimei, que eu sou fiel a Deus. Quem vai me dizer que um pisca-pisca na fachada da casa da irmã é coisa pagã?
pagã, irmão, é você comprar a energia da Coelba e chegar no final do mês e não pagar. Você vai ficar pagão, no escuro. Isso é ser pagão. Bom, com isso eu quero convidar os irmãos a olhar o texto que Paulo escreve a Timóteo. Você sabe que a estrutura do apóstolo Paulo é uma estrutura que Paulo tinha muitas cadeias no currículo dele. Mas Paulo tinha um processo de libertação muito pronta dentro dele. Tanto é que a carta que mais fala de alegria é a carta aos Filipenses, é a carta que Paulo mais sofreu no cárcere. A carta que Paulo mais sofreu é a carta que ele mais fala de alegria. E quando Paulo escreve a Timóteo, leia-se que Paulo está instruindo, como pastor mais experiente, ele está instruindo um pastor mais jovem, um pastor que está dando seus primeiros passos. Então, ele fala ao jovem pastor Timóteo que aprenda determinadas coisas, inclusive Paulo fala de coisas que Paulo passou para que Timóteo não venha passar. Então, no capítulo 1, você vai ver Paulo tratando sobre as falsas doutrinas. E quando Paulo vem tratando dessas falsas doutrinas, a minha folha voou aqui, você vai perceber que Paulo culmina no versículo 15. E o que é que Paulo diz no versículo 15? Depois de falar no 14 que a graça transbordou, que a fé e o amor oriundo é de Cristo Jesus, aí no 15 ele diz: esta é a palavra fiel, meu filho. Não é a palavra de epicureus. Não são as palavras dos filósofos. Não é a palavra do imperador. Esta é a palavra fiel. E ele vai instruindo o jovem pastor que essa palavra, ela é fiel e ela merece aceitação. Ela é digna de aceitação. Meu filho, receba esta palavra. Os irmãos estão entendendo? Ele está instruindo um jovem pastor que aceite essa palavra, que receba esta palavra. E recebendo esta palavra, ele vai entender o seguinte, que Cristo Jesus veio ao mundo. Cristo Jesus veio ao mundo. Guarde o que eu vou dizer aos irmãos. O Natal não é porque Maria ganhou um neném. O Natal não é porque Maria deu luz. O Natal só existe porque Cristo veio ao mundo. E porque Cristo veio ao mundo, o mundo recebeu o Natal. E nós recebemos o Natal porque o mundo recebeu o Natal e ele veio para o mundo, ele veio para todos. E só quem entende isso, abre o seu coração e recebe isso, experimenta o Natal. Então, quem tem Jesus na sua vida, experimentou o Natal. O Natal é para todos, mas alguns experimentam o Natal. E quem experimenta o Natal, recebe o direito de ser chamado filho de Deus. Quem experimenta o Natal, passa da morte para a vida. Quem experimenta o Natal, entende o pré-natal. E o pré-natal são aqueles momentos que os profetas falaram de antemão, como Miqueias no capítulo 5 falou, como Isaías no 46, no 9, no 53, no 26, no 31. Você vai perceber que o Cristo foi predito, pré-expressado, pré-apontado. E porque Cristo foi pré-apontado, o pré-natal do cristão é entendido como se Cristo não é obra do acaso. Cristo é obra do Espírito Santo dele mesmo. Ponto. Segundo tópico é que Cristo veio ao mundo não para dar pisca-pisca às pessoas, dar carro novo às pessoas, dar religião às pessoas, levar as pessoas para a igreja batista. Não. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Você podia dizer amém, que ele veio para você. Ou pensei que não. Cristo veio ao mundo para nos salvar. Eu sou um pecador e ele me salvou. E quando Cristo me salvou, eu não sou mais pecadeiro, porque eu era um pecadeiro. Eu pecava o tempo todo, eu tinha movimentos de pecado, meus pensamentos de pecado, a minha vida era de pecado, mas quando Cristo me salvou, eu deixei de ser um pecadeiro e eu passei a ser um pecador, lavado e remido vigilantemente pelo sangue do Cordeiro. Quem concorda diz: eu agora sou um pecador vigilante. Eu agora sou um pecador que luto para não pecar. Eu agora sou um pecador que eu peço a Deus para abrir os meus olhos para ver as armadilhas. Eu agora sou um pecador que eu luto para
desenvolver os frutos do Espírito na minha vida, isto é, domínio próprio, perseverança, fé. Eu agora sou uma pessoa diferente. E aí Paulo, irmãos, diz ele veio para salvar os pecadores, Paulinho. É como se Paulo dissesse isso, ele veio para salvar os pecadores. A palavra é linda. Ele veio para salvar os pecadores. Os pecadores. Os pecadores. Aí depois Paulo diz assim, dos quais eu, primeira pessoa do singular, eu sou o principal. Só quem recebeu o verdadeiro Natal deixa de olhar para os outros, passa a olhar para si mesmo. Eu quero encerrar essa palavra mostrando 3 olhares, 3, de uma pessoa que já recebeu o verdadeiro Natal. Apocalipse, capítulo 4. Abra sua Bíblia e encerra a minha palavra. Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. Eita, que texto lindíssimo da Sagrada Escritura. Profundo demais. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, viu? Depois leia em casa com mais tranquilidade. Você sabe que o Apocalipse, capítulo 4, é aquele momento que sai das instruções das 7 cartas. Você lembra? João tremendo, com medo, isolado para a ilha de Patmos. Jesus fala com ele. Ele diz cair como quem estivesse morto. E Jesus fala com ele, João, levanta, deixa de besteira, levanta, sacode a chave e diz assim, eu sou Jesus. Eu tenho a chave da morte e da vida. Então, depois que passa, é a primeira palavra que é dita depois das 7 cartas. Então, capítulo 1 ao capítulo 7, diz assim, depois destas coisas, vi uma porta aberta no céu. A primeira voz que eu ouvia, voz como de trombeta, falando comigo. Então me disse, João, sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Fui imediatamente arrebatado em espírito e vi um trono no céu como alguém assentado sobre ele. Deixa eu fazer um destaque aqui, irmãos. Você sabia que todo cristão, de vez em quando, no seu quarto, com a porta fechada, deveria ser arrebatado por Deus? Você sabia? Isso deveria ser a coisa mais normal da vida cristã. Você está no seu quarto com a porta fechada, sem microfone, sem câmera filmando, ninguém, só você e Deus. Você ajoelhado, o Senhor te pegar e te levar. E você viver isso com tanta naturalidade. Mas sabe por quê, irmãos? Muitas igrejas estão perdidas. Porque o que é normal, o que é natural, se tornou anormal. Aí essas pessoas, às vezes, Deus me perdoe dizer isso, até criam algumas coisas para gerar uma certa sensibilidade na igreja. Mas João tratou esse momento com tanta tranquilidade que só estava ele e Deus. Eu fui arrebatado. E ele falou comigo. Diz mais. Fui imediatamente arrebatado em espírito, vi um trono no céu com alguém sentado sobre ele. Aquele que estava sentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante a uma esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos. Vi assentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Diante do trono também havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No meio e ao redor do trono havia 4 seres viventes, preste bem atenção, cheios de olhos, na frente e atrás. O primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro um rosto de homem, o quarto semelhante a uma águia voando. Cada um dos seres tinha 6 asas que estavam cheios de olhos em volta e por debaixo. De dia e de noite eles diziam sem cessar, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que era, que é
e que há de vir. Queridos irmãos, para que esses seres precisavam de tantos olhos? Já prestou atenção nisso? Será que eles não precisavam de tantos olhos para ter uma visão mais profunda? Uma visão tridimensional? Uma visão que lhe desse a cobertura à sua volta, ao redor? Uma visão que pudesse olhar para cima e para baixo? Sobretudo, olhos que pudessem nos fazer viajar para dentro de nós mesmos. E aqui eu digo para você de coração, a mesma linguagem foi utilizada por Isaías no capítulo 6. Isso nos mostra como a experiência com Deus nos faz ter uma visão mais realista do nosso cenário. Cuidado, cuidado, muito cuidado. Porque muitos estão preocupados com o que está à nossa volta, com o outro. Mas Paulo disse profundamente, dos quais eu sou pecador principal. Amém, meus irmãos?